Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro com Estilo, uma aula preparada com muito carinho para vocês. Só bora, vou compartilhar aqui o material com vocês, para que vocês possam acompanhar a aula, fazer as anotações, tirar as dúvidas e seguir o baile rumo à aprovação. É sobre isso, galera. Vamos com tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o assunto da aula hoje é compreensão e interpretação de texto de gêneros variados, a variação linguística e a produção de texto, as concepções, os tipos, o que significa, né? Conhecimento pragmático, discursivo, textual, gramatical e notacional. Bem-vindos, FGV com estilo na área, galera. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui a parte teórica, os exercícios, na sequência em que está lá nos conteúdos. E a gente vai falar um pouquinho sobre compreender e interpretar texto. Prof, a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Sim ou com certeza, galera? Tia, é sim e com certeza. O nosso olhar para as questões de compreensão é diferente para as questões de interpretação. O objetivo da banca, ao trabalhar enunciados de compreensão de texto, é diferente das questões de interpretação textual. Só bora. Então, o que consiste, professora, a compreensão de texto? Consiste na decodificação da mensagem que está explícita. Em outras palavras, é conseguir coletar dados, fazer paráfrases, ou seja, trabalhar com reescrita. Então, muitas vezes, o aluno fala assim para mim, Sônia, eu tenho muita dificuldade com o texto. Primeiro, né? O que você tem que levar para o seu coração? Que o texto é gramática. Então, se o texto é gramática, estude gramática para entender essa estrutura do texto. Foque em elementos de coesão textual, como os pronomes e as conjunções. Use um dicionário para te auxiliar na hora da leitura de um texto, enquanto você está em treinamento, porque você vai adquirindo mais vocabulário. E é claro, a interpretação de um texto, ela tem fatores extralinguísticos, como as suas vivências, as suas leituras, as suas percepções em relação ao que acontece ao seu redor. Então, primeira dica que eu dou, estude gramática. Segunda dica, galera, você tem que entender que a prática vai levar ao topo. Então, faça muitas questões de compreensão e interpretação de texto. Como é que você se depara, né, diante de um texto para fazer questões de compreensão e interpretação? Faça resumos. Para cada parágrafo, por exemplo, tente perceber a ideia central. Todo parágrafo tem uma ideia, ainda que essa ideia se conecte a um parágrafo anterior e esse parágrafo, ele dá continuidade, porque um texto, ele tem uma característica que é a progressão de ideias, beleza? Então, dicas iniciais, entendendo que compreender um texto consiste na decodificação dessa mensagem que está explícita, ou seja, você precisa ser aquele que coleta dados, que sabe fazer reescrita por meio de paráfrases. E aí, como são os comandos das questões de compreensão de texto? Ora, pode vir assim na sua prova. De acordo com o texto, segundo o texto, conforme o texto. No texto, o texto afirma que o autor do texto, o narrador, diz que ele afirma. Então, esses são os enunciados que pedem, né? Enunciados que pedem para você, concurseiro, trabalhar com reescrita. Agora, interpretar é um pouco mais difícil, mas interpretar é ir além do que está explícito,
é ler nas entrelinhas, é perceber os implícitos. E aí, o que você tem que fazer? Para que isso aconteça de forma assertiva, você tem que ser um caçador de pistas, porque essas pistas, elas são os pressupostos que permitirão que vocês cheguem a deduções, a inferências, a conclusões. Então, interpretar um texto é concluir a partir de pressupostos. E esses pressupostos são as pistas textuais. E aí, quais são os enunciados mais comuns dentro desse campo de interpretação de texto? Infere-se, deduz-se que, pressupõe-se que, vou acrescentar aqui, ó, conclui-se que. Esses são os enunciados. Mas, Sônia, você está falando tanto de inferência, de pressupostos. O que são pressupostos? Vem comigo. Olha lá. Segundo os estudiosos de texto, Platão e Fiorin, pressupostos são ideias não expressas de maneira explícita, que decorrem logicamente do sentido de certas palavras. Ó, essas palavras, essas expressões contidas no texto, que são as pistas que permitirão você entender o que está por trás daquele texto, qual é a mensagem que está implícita. Vou dar um exemplo muito fácil para você entender esses pressupostos. Por exemplo, quando você ouve uma piada e aí você diz, não achei graça, esse não achar graça, ele está atrelado à não identificação desses implícitos, dos elementos que estão escondidinhos e que permite ou que permitiria que você conseguisse concluir a ideia expressa por aquela piada. Então, quando eu falo de preços postos, eu falo disso, de elementos que não estão expressos de forma explícita, mas sim o que está nas entrelinhas. Aí continua, ou seja, em uma sentença há sempre vocábulos que guardam informações implícitas. Então, seu papel é ser esse caçador de palavras, de expressões, de elementos linguísticos que apresentam essa ideia que está escondidinha. Beleza. E aqui eu trouxe alguns exemplos. E vamos fazer conclusões a partir dessas frases. E eu quero também que vocês marquem para mim que elemento textual permitiu que você chegasse a essa conclusão. Exemplo. Ela voltou para o marido. É para completar a frase. Pode-se concluir que. A que conclusão podemos chegar a partir desse texto? Ela voltou para o marido. Perfeito. Pode-se concluir que ela e o marido estavam separados. Então, pode-se concluir, né, que ela estava separada do marido. Perfeito. Agora, que elemento textual permitiu chegarmos a essa conclusão? Ou seja, qual elemento textual a gente indica como a pista que vai trazer essa possível conclusão? E aí? Perfeito, voltou. Show de bola. Segundo exemplo, como ele conseguiu passar pela rua alagada? Pode-se concluir que, e aí? A que conclusão podemos chegar e qual elemento permitiu essa conclusão? Isso aí, ó. Podemos concluir que ele atravessou a rua
alagada. Ele conseguiu passar pela rua alagada. Perfeito. Isso aí. E que elemento textual trouxe isso? Que elemento textual permitiu? Só o passar? É o como, né? Como conseguiu passar? Como conseguiu passar, né? São os elementos textuais. Como conseguiu passar, né? Beleza? Tranquilo? Show. E aí, olha só o que acontece, galera. Quando a gente tem, tá? Questões de compreensão e de interpretação, as bancas, elas entendem que muitas vezes vocês cometem alguns deslizes. E que tipo de deslize é esse? Ou que deslizes são esses? Quando a gente comete um erro de análise textual, a gente pode entender o seguinte: o aluno, o candidato, ele chegou a uma extrapolação. O que é uma extrapolação? Significa que você leu o texto e chegou a uma conclusão que não pode ser percebida ao longo do texto. Você não se pode comprovar. Não se pode comprovar com passagens do texto aquela informação. Sônia, como assim? Exemplo. Se eu disser assim para vocês, vou aumentar aqui, aumentar. Se eu disser assim para vocês, exemplo, meu pai deixou de fumar quando minha irmã nasceu. Eu posso afirmar que meu pai fumava todos os dias? Eu posso dizer isso? Meu pai fumava todos os dias. Posso. Existe algum elemento textual que permite eu chegar a esta conclusão? É verdade esse bilhete? Meu pai fumava todos os dias? Não. Isso é um exemplo de extrapolação. Agora, se eu disser meu pai fumava, isso é uma conclusão possível. Por quê? Porque eu tenho a informação que ele deixou de fumar. Agora, que ele fumava todos os dias, eu não posso concluir essa ideia. Então, isso aqui é uma extrapolação, que é o tipo de erro de análise que as bancas mais exploram. As bancas exploram muito a extrapolação. Depois, elas costumam também explorar a contradição, ou seja, opor a ideia presente no texto ou as ideias presentes no texto. Então, a contradição traz uma oposição das ideias presentes no texto.
Fácil, muito fácil. Se eu disser assim, por exemplo, Maria não sai à noite porque tem medo da violência. Agora, se eu disser Maria costuma sair sempre à noite, posso dizer isso? Claro que não, isso aqui está muito evidente, que ela não sai à noite. Beleza? Isso é uma contradição. Beleza? Ah, Sônia, então eu posso concluir que Maria, ela só sai durante o dia? Aí eu tenho uma conclusão assertiva. E aí, foi tudo bem? Vamos lá. E aí a gente vai trabalhar algumas questões de treinamento para que eu consiga perceber se vocês conseguiram entender tudo o que a gente trabalhou nesse primeiro momento. Lembrando que é importante que você aprenda a ser esse caçador de pistas. Então, vem comigo. Olha lá. O texto dessa prova, óbvio, o texto foi tirado de uma prova, tem a finalidade, ou seja, o objetivo do texto é fazer uma crítica. Se é fazer uma crítica, é porque aquele texto é de caráter opinativo. Tem o objetivo de fazer uma crítica ao emprego de uma expressão. Que expressão é essa? Será que ele fala de expressão e que expressão é essa? E que ele critica, ele opina a respeito de uma determinada expressão? Vamos lá. Crescimento zero. Alex Grigelmo. Grigelmo, em espanhol, não sei. Grigelmo. Nossa, difícil o nome, né? Vamos lá. Parece difícil que nos resignemos a não crescer. Ó, parece difícil. Isso aqui é uma estrutura que a gente já entende que é uma modalização do discurso. O que é o modalizador do discurso? É a estrutura que vai indicar para nós que estamos diante de uma expressão, de um período, de um parágrafo que apresenta um elemento que indica opinião. Ó, o crescimento de qualquer... Aí ele vai explicar. Ó, o caráter explicativo depois. O crescimento de qualquer de nossas posses forma parte das ideias positivas. Aí ele exemplifica. Hão de crescer as crianças, os músculos, os seios, nossos negócios e, obviamente, também a economia. Este caso é, porém, o mais transcendental, porque mesmo quando a economia não cresce, dizemos que cresceu porque cresceu zero. O eufemismo que está presente em crescimento zero consegue unir um conceito positivo, o crescimento, com o negativo, o não crescimento, para neutralizar o efeito deste. E, além disso, se apela a um número que não é exatamente negativo, o zero. Observe que no primeiro momento do texto, no primeiro parágrafo, ele fala, né, que o crescer atrela-se a algo positivo. E aí, ó, ele traz a ideia de que a economia, ainda que ela não cresça, ela recebe uma expressão, cresceu zero. E isso vai representar um eufemismo. O eufemismo é o suavizar algo de caráter positivo ou negativo. Prof, eufemismo, suavizar algo de caráter negativo.
Continuando. Os economistas e os políticos empregam muito bem esses vocábulos para contentar-nos, mesmo quando a economia decresce. Por que então falam de crescimento? Por que então falam de crescimento negativo? Vejamos o lado bom da coisa, porque devemos agradecer o fato de que as pessoas das ciências tenham sabido escolher muito bem as palavras, ainda que seja para esconder os números. E aí, galera, o texto ele tem a finalidade de criticar o emprego de uma expressão, ele concorda que essa expressão ela traz clareza, ela traz de fato o que ela significa, ou por trás dessa expressão a gente tem aí algo de caráter negativo. Então, ele aceita o uso dessa expressão ou não. Perfeito. Ele faz uma crítica, né, ao longo do texto do uso dessa expressão. Então, estamos diante de uma afirmativa correta. Beleza. Só bora. Vamos lá. Ó, o que eu oriento também, né? Ler o enunciado e ir ao texto. E em se tratando, né, de banca FGV, ela não traz textos muito extensos, ainda que os textos eles sejam complexos. Vamos lá. Tá assim, com base no texto, é correto afirmar que a autora afirma que o ensino da variedade padrão da língua é essencial na luta contra as desigualdades sociais, mas não defende que as camadas populares devam abandonar suas variedades linguísticas. Gente, isso aqui tem cheirinho de coisa certa, né? É claro, até porque se a gente abandona as variedades linguísticas das camadas populares, estamos com um pé, não, dois pés no preconceito linguístico, né? Então, vamos lá. O ensino de língua materna, comprometido com a luta contra as desigualdades sociais e econômicas, reconhece, deixa eu apagar aqui, reconhece que no quadro dessas relações entre escola e sociedade, o direito que tem as camadas populares de apropriar-se do dialeto de prestígio e fixa-se com o objetivo levar os alunos pertencentes às camadas a dominá-lo. Não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais. E aí, é verdade esse bilhete que no texto ela diz que, temos que apresentar dentro das escolas a variedade padrão, que é o dialeto de prestígio, mas isso não significa que devemos abandonar as variedades linguísticas populares. E aí? A gente não pode chegar a essa conclusão quando ela diz assim, não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e discrimina, mas para que adquira um instrumento fundamental para a participação política e a luta por desigualdades sociais. Em algum momento, mas não defende que as camadas populares devam abandonar suas variedades padrão. E aí, olha a estruturação, cuidado, quando ela diz assim, mas não defende que as camadas populares, devam abandonar suas variedades linguísticas. E aí? Então, olha só, a gente está trabalhando com uma questão de inferência, de conclusão. Olha lá, vamos lá, vem comigo. Presta atenção. Ela afirma assim, vem comigo, O ensino da variedade padrão da língua é essencial na luta contra as desigualdades sociais. Está aqui, olha.
o ensino de língua materna comprometido, né, com a luta contra as desigualdades sociais e econômicas, tá? Dá o direito às camadas populares de se apropriar do dialeto de prestígio. Até a primeira parte tá ok? Conseguiu perceber no texto, sim ou não? Agora vamos lá. E fixa-se como objetivo levar os alunos pertencentes a essas classes a dominar. Então, ela está enfatizando, ó, tem que dominar. Não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e discrimina. Ou seja, ela está dizendo aqui em outras palavras, ó, o fato de se apropriar da norma padrão, do prestígio, daquela que é prestígio, que é a norma culta, não significa que você tem que abandonar a sua variedade, porque até mesmo a partir dessa variedade, que essas camadas, né, populares utilizam, que nós vamos, né, inserir essa norma culta. E aí, ficou claro ou não? Não para que se adaptem às exigências de uma nova sociedade que divide e discrimina, ou seja, não defende que as camadas populares devam abandonar suas variedades linguísticas. Então, isso aqui está certinho. Observe até que ela opõe mais, olha o mais para opor essa ideia aqui, ó, para que adquira um instrumento fundamental para a participação política e a luta contra as desigualdades sociais. Então, a gente tem que caçar as pistas, os conectores, os elementos de retomada, para que a gente possa ser assertivo na questão. E aí, a gente faz o passo a passo com o estilo para análise textual, tá? Olha lá, foi o que eu falei. Isso aqui é para vocês irem praticando. Sônia, eu estou fazendo muitos exercícios, né, de diferentes bancas, não importa qual seja a banca, o procedimento é o mesmo. Resumir, tá? O assunto de cada parágrafo. Caso estejamos diante de um texto argumentativo, determinar quais são os argumentos, tá? Utilize um dicionário para que as palavras que você não compreendeu e não conseguiu perceber pelo campo semântico, você consiga dar conta. Num primeiro momento, você faz isso. Aos poucos, você vai abandonando esse dicionário e fazendo o quê? O contexto salva a sua vida. Porque observem que quando um texto ele é bem escrito, o campo semântico, tá, da temática, ela vai ser, olha aqui, olha. Vamos lá, vamos voltar aqui, olha, no texto 1 que a gente trabalhou. Crescimento zero. Crescimento zero é a síntese do tema. E em que campo ele usa esse crescimento zero? Ó, ele vai trazer isso aqui, ó. Olha como é que ele brinca com os números. Crescimento zero positivo, negativo, neutralizar, número, economia, política, decresce, crescimento. Então, o campo semântico aqui é economia. Na verdade, ele quer falar de economia. Em outras palavras. Aqui no texto 2, olha o campo semântico, língua materna, desigualdade, economia, escola, sociedade, direito, objetivo, dialeto de prestígio, camadas populares, divide. Olha o campo semântico. Quando a gente começa a perceber o campo semântico, quando trabalha com uma questão de significação contextual de palavras, fica tudo bem. E é assim que a gente precisa analisar sempre o texto. Ora, se a gente está diante de um texto literário, por exemplo, o sentido da palavra vai ser figurado, vai ser o sentido conotativo. Agora, se estamos diante de um texto denotativo, aquele texto ele vai ter caráter expositivo, ele vai ter caráter argumentativo. Fique atento ao que o texto traz, os dados, as fontes, as datas. Olhem a referência, quem escreveu o texto, onde foi publicado, qual é o título. Separe o que é fato de opinião. As bancas amam trabalhar isso, o que é fato, o que é opinião. Diferencie desde o enunciado se a banca quer que você faça
uma compreensão ou uma interpretação de texto. Se eu falo de tipologia e de gênero textual, diferencie tipologia de gênero. Reconheça os elementos conectores. Destaque, né, para que o texto ele produza sentido, ele precisa, né, ter conexão. Então, destaque os conectores, as conjunções. Observe os elementos de retomada, observe os processos de referenciação que o autor do texto utilizou. Estude gramática e vai dar bom pra caramba. Então, vamos treinar com estilo. Ó, deixa eu só ajeitar aqui, olha, que aqui a configuração ficou uma porcaria. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Isso aqui é a letra A. Ficou aqui, olha, gente, ajeitei no material de vocês. Ai, só um momentinho que deu um brecht aqui. Mas a letra A é: a frase mostra um comparativo de superioridade, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Show. Pronto, agora tá certinho. Vamos lá. Leia a frase, olha. Leia a frase. Homens e chimpanzés são tão próximos como os cavalos são dos burros. Sobre a interpretação dessa frase, ou seja, você tem que ser capaz de fazer uma inferência, assinale a alternativa correta. A. A frase mostra um comparativo de superioridade. Ó, é superioridade? Os chimpanzés são comparados aos cavalos. Os chimpanzés são vistos de forma positiva. Os homens são inferiores aos chimpanzés. A frase mostra uma comparação biológica. E aí, galera, diz para mim, homens e chimpanzés são tão próximos como ou quanto os cavalos são dos burros. Então, a proximidade dos cavalos e dos burros estão na mesma proporção que a igualdade entre homens e chimpanzés. E aí, galera? Com certeza a letra E. Até porque aqui a gente precisa do nosso conhecimento de mundo. A gente sabe, né, que homens e chimpanzés, por alguns estudos científicos, eles apresentam semelhanças. Assim como a gente sabe que cavalos também são comparados biologicamente com burros. Por isso, o gabarito é de espetaculindo, beleza? Sônia, não poderia ser um grau comparativo de superioridade? Qual é a estruturação? Se você dissesse assim, ela é mais inteligente do que ele, aí sim eu teria um grau comparativo de superioridade, tá? Eu estou comparando os cavalos, os chimpanzés aos cavalos? Não, estou comparando, mostrando um processo de semelhança, né? Entre homens e chimpanzés. Eu estou comparando homens e chimpanzés. E estou comparando cavalos e burros. Extrapolação absurda, né? Dizer que os chimpanzés são vistos de forma positiva e que são inferiores aos chimpanzés. Não tem nada a ver. Proximidade aqui é no campo biológico. Porque há semelhança entre homens e chimpanzés, da mesma forma em relação a cavalos e homens. Então, a comparação está homens e chimpanzés, cavalos e burros. Vamos lá. Questãozinha 2. Essa informação pretende prevenir. Então, é um texto que traz uma orientação, né? Moleza. Um filme apresentado na televisão trazia a seguinte informação. Olha os 2 pontos, mostrando que informação é essa. Impróprio para menores de 14 anos. E aí? Essa informação pretende prevenir as autoridades? Essa é fácil. Os pais, os menores de 14 anos, os produtores do filme ou os responsáveis
pela exibição. Essa é muito fácil. Claro, professora, é a letra B, né? Observe que aí é uma prevenção destinada aos pais, porque aquele filme que será apresentado não serve para as crianças menores de 14 anos. Molezinha, molezinha, fácil, fácil. 3. A crítica nessa frase se dirige a... Eu tenho uma crítica. E essa frase ela é dirigida a quem? Olha a frase. Toda vez que o trem da vida faz uma curva, os filósofos caem pela janela. Vamos lá. Essa crítica, ela se dirige ao distanciamento do mundo real, ao desprezo pelo conhecimento, à vaidade de mostrar conhecimento, orgulho de saber mais que os outros, ausência de conhecimento filosófico. E aí? Perfeito. Aqui a gente tem uma oposição, né? Ó, aqui ele diz: os filósofos caem pela janela, é porque o que eles trazem, exatamente, o que eles trazem se opõe ao que, ó, o trem da vida é o percurso, é a realidade. E quando ele faz uma curva é porque há um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, né, não adianta os ensinamentos. Exatamente. E aí existe um distanciamento do mundo real. Perfeito. Questãozinha 3, gabarito A de aprovadíssimos. Perfeito, perfeito. Show de bola. Maravilha. Vamos lá, próxima questão. Tá assim, olha. Infere-se, ou seja, pode-se concluir. É questão de interpretação. Desse segmento que, olha o que traz o segmento. Ao invés de ao invés de aguardar por investimentos governamentais que montem escolas próximas às suas residências, às suas casas, residentes do Jardim Tasso da Silveira, no subúrbio do Rio, resolveram criar, eles mesmos, uma escola para seus filhos. Infere-se desse segmento que o dinheiro público tem investimentos com finalidade de criar privilégios para os mais pobres. As escolas criadas pela população carente são melhores que as públicas. A iniciativa privada não se interessa por investimentos na área da educação. Tenho certeza que muita gente marcou essa daqui. Os governos devem carregar os próprios moradores da criação de escolas, que absurdo, né? Um ponto positivo das escolas públicas é que elas sejam construídas perto das residências dos moradores. E aí? Perfeito, perfeito. Ó, os moradores, né? Eles resolveram, né? Eles mesmos criarem escolas perto de suas residências. Gabarito espetaculino. Perfeito. Aqui, eu acredito que algum aluno possa ter pensado assim, ah, letra C, a iniciativa... Perdão. Letra C, não. Deixa eu apagar aqui. Acredito que muitos têm pensar assim, ó, os governos devem carregar os próprios moradores. Não, cadê? Qual foi que eu achei? Tô ficando doida já. Professor, tá. Foi você mesmo que eu falei? Não, mas não era não. A iniciativa privada não se interessa por investimentos na área da educação. Isso aqui é uma extrapolação. Não, não, não. Esquece que eu viajei aqui na maionese. A pessoa tá doida, gente. A pessoa tá doida, 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 doida. Vamos lá, questãozinha 5. Leia a frase a seguir em que o autor prega uma qualidade para a vida em sociedade. Então, olha lá, o autor
ele prega o quê? Uma qualidade para a vida em sociedade. Os que se empanturram ou se embebedam não sabem nem comer, nem beber. Assinale a opção que indica a qualidade que ele defende. Fácil também. Humildade, solidariedade, moderação, justiça, honestidade. E aí? Ele diz que a sociedade deve ser o quê? Moderada, ter moderação, beleza? Ou seja, as pessoas que se empanturram, bebem em demasia, significa que elas não sabem nem comer, nem beber. Ou seja, elas precisam aprender a serem moderadas. E aí, o próximo tópico, vamos falar de variação linguística. Eu fiz o seguinte, eu fiz um apanhado de todas as questões e as definições que a própria banca FGV utilizou para definir, para detalhar as variações linguísticas. Então, vem comigo. Olha o que a banca trouxe, né? Até porque a gente precisa cada vez mais se aproximar, né? E ter essa identidade da banca. E ela diz o seguinte, as variações linguísticas, elas são resultantes das modificações constantes da língua, que se relacionam a fatores geográficos, sociais, profissionais e situacionais. Óbvio, né, gente? A gente bem sabe que a diferença, eu ainda acrescentaria também ali, né, a fatores históricos também, porque a língua muda na história, a partir das mudanças históricas, ela muda a partir dos aspectos geográficos, das questões sociais de gênero, por exemplo, né? Das situações que exigem mais formalidade ou não, e as questões profissionais por conta dos jargões, né, de cada profissão. E aí, isso se relaciona a uma característica, as variações linguísticas, elas se relacionam elas se relacionam por conta de uma característica que é inerente a todas as línguas do mundo, ou seja, elas não são uniformes. Consequência disso, elas apresentam variedades. E essas variedades, elas ocorrem porque a sociedade, ela se divide em grupos sociais. Note sempre que as variações elas podem ocorrer no campo fonológico, morfológico, sintático, semântico. Percebam, olha, mulher, mulher, melhor, melhor, é o campo fonológico, é a mudança de pronúncia, que está atrelado muitas vezes, né, a aspectos sociais. Dentro do campo lexical, né, algumas regiões, olha ali a geografia modificando, tangerina, mexerica, a eterna briga entre, né, cariocas e paulista, biscoito e bolacha, não é isso? Exemplo, né, tapioca, biju, lá na terra dos meus avós, né, você vai querer biju para o café da manhã, e aqui no Rio a gente tem a tapioca. Isso é do campo lexical, do campo morfológico, né? Ó, maqueio e maquio. Maqueio é uma forma equivocada de conjugar o verbo maquiar no presente do subjuntivo, mas um processo de aproximação com outras formas verbais soa muito melhor para o falante da língua, eu me maqueio, que na verdade o correto é maquio. Observem no campo da sintaxe, olha o erro de concordância aqui, mas que isso não deixa de contemplar uma variedade linguística. Os jogadores de futebol, a marca apenas aqui da polarização no determinante,
mostra que ali no campo sintático por quê, professora? Aqui é um erro de concordância. Aqui, da flexão do verbo. Tranquilo, né? E aí, olha lá, no campo da variação, né, enfatizando que essa variação linguística ela pode ocorrer entre regiões sociais, situações comunicativas, né? Por conta disso, a gente não pode menosprezar as variações linguísticas e lembrando que a norma, né, culta, até salientei aqui para vocês, é uma variação linguística de prestígio social, é uma variação linguística também, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque no contexto social, alguns traços de variação linguística recebem uma carga de avaliação negativa em relação aos outros, e aí gera-se o preconceito linguístico, né? Por isso que muitas vezes, né, e muita gente condena, a gente não vai trabalhar com o erro versus o acerto, mas sim a adequação ou não. Até porque eu sempre brinco com os meus alunos, né? Língua é poder. E se você se apropria da sua língua, daquela variedade que é prestigiada na sua sociedade, né, na sociedade na qual estamos inseridos, as relações que você estabelece com o outro, essas relações são diferentes. Você pode ter certeza disso. Por isso que eu brinco sempre com o meu aluno que língua é poder. Então, aprenda de forma a conquistar o seu espaço na sociedade, primeiro, a partir da sua língua. E aí, a gente tem as variações regionais, pode ser chamada de diatópica, né? Decorre da diversidade geográfica. A variação histórica ou diacrônica, que revela a evolução da língua ao longo do tempo. A variação social ou diastrática, que deriva do uso particular da língua por grupos sociais específicos, e aí eu posso levar em consideração aqui o gênero, por exemplo, né? Posso levar em consideração aqui, né, a profissão e assim por diante. A variação situacional ou diafásica, a língua se adapta para se adequar à situação comunicativa em que o usuário se encontra, né? Por exemplo, o uso de uma linguagem coloquial, ela está adequada, né, um bate-papo entre amigos. Entretanto, se eu estou palestrando, se eu estou apresentando um trabalho, eu preciso entender que naquele contexto, naquela situação, eu tenho de fazer o uso da norma culta. Só bora. Vamos lá. E aí, a partir desse panorama, a banca FGV ela não tem um repertório muito extenso de questões de variação linguística, então eu trouxe um pouquinho de cada uma, né, vamos dizer, das conceituações que a banca trabalhou ao longo das suas provas. Vamos lá. Observem que a banca ela gosta muito de trabalhar com situações comunicativas, né? Até porque é a partir daí que a gente vai trabalhar, né, por exemplo, com a pragmática. Diz o seguinte: tendo em vista o conhecimento de variações linguísticas, a forma mais conveniente de cumprimento inicial seria, e contextualizou, dois amigos diplomatas encontram-se no balcão de um bar antes de chegar ao ministério. Então, olha lá, eles são diplomatas, mas olha as informações. São dois amigos, eles estão num balcão de um bar. E aí, isso existe um tratamento formal ou menos formal? Perfeito, óbvio. Se eles estão num bar, ainda que eles sejam diplomatas, a contextualização diz: olha, tratamento informal, tá tudo bem. Gabarito, como é que vai você, querido? Gabarito A de aprovadíssimos. Show de bola. Perfeito. Questãozinha 7. Em relação às variedades linguísticas,
Assinale a alternativa que está inadequada, ou seja, a que está incorreta. As variações linguísticas são resultantes das modificações constantes da língua. Então, as modificações que a língua ela passa, elas são resultantes, né? As variações linguísticas são resultantes dessas mudanças, que se relacionam a fatores geográficos, sociais, profissionais e situacionais. E aí, galera, qual é o gabaritinho da questão 7? Vamos lá. Todas as línguas apresentam variedades, e assim, o que nós chamamos de norma culta é somente uma das variedades? Sim, a norma culta é uma das variedades. A divisão da sociedade em grupos é uma das razões, um dos motivos que trazem variedades linguísticas. Claro, né? A gente entendeu que os grupos sociais, elas produzem diferentes formas de se apropriar da língua, e aí gera-se uma variação social. Lembra a questão da profissão, a questão, né? A profissão, ela fica muito nítida quando a gente tem os jargões de cada área, né? A gente fica com a certeza de que a sociedade dividida em grupos, né, mostra que a gente, de fato, tem variedades linguísticas. C. As variedades linguísticas podem gerar injustamente preconceitos em relação ao seu uso. Claro, as camadas sociais de menos prestígio, óbvio que elas sofrem de maneira injusta o preconceito linguístico. D. As variedades linguísticas regionais não se modificam como as demais por estarem ligadas a grupos sociais mais conservadores? Gente, isso aqui não tem nada a ver. Gabarito, letra D. Deus está vendo o nosso esforço. As pessoas, na interlocução, podem modificar a sua linguagem em função da situação comunicativa em que estão inseridas. Claro, no processo de comunicação, como eu já salientei aqui para vocês, se estamos num bar conversando com um amigo, bebendo uma cervejinha, uso coloquial. Ao passo que numa palestra, a gente tem que fazer o uso de uma linguagem informal, numa entrevista de emprego, e assim por diante. Show de bola, prof. Só bora. Questãozinha 8. Tem aqui, né, uma charge. Você é carioca? Sou sim. Como descobriu? Pelo chiado. Nessa charge, assinale a opção que indica o elemento identificador de variante linguística regional. E aí, essa é fácil, hein? É claro, se ele está falando chiado, é o sotaque do carioca. Gabarito, Deus está vendo o nosso esforço. Sônia não sabia que essa parte era tão tranquila assim. Aceita que dói menos. Só bora. Aceita que traz felicidade, ao contrário. Questãozinha 9. A variedade linguística empregada pelo então deputado Mário Covas nesse discurso se explica pelos seguintes fatores. Vamos lá. Trecho do discurso do deputado Mário Covas na Câmara dos Deputados, em que comunicava sua decisão de deixar o partido cuja bancada era líder. Senhor presidente, numa homenagem não apenas justa, mas absolutamente obrigatória do ponto de vista ético para com minha bancada. Declaro que tomei a decisão de deixar o partido do Movimento Democrático Brasileiro. Vou fazê-lo, senhor presidente, na pior das hipóteses, no dia em que concluímos a elaboração da Constituição. E, da mesma forma, falei ao presidente há 3 meses, numa conversa íntima que só agora torno pública. Acho que minha bancada tem o direito de saber disto com antecipação. Até para que, se assim o entender e tendo em vista a minha decisão, possa tomar a iniciativa de colocar no exercício da liderança alguém mais identificado com o PMDB nesse momento. Deputado Mário Covas. E aí, galera concurseira, vamos comigo. A variedade linguística empregada pelo, então, deputado nesse discurso se explica pelos seguintes fatores.
Ou seja, a justificativa para o uso daquela variedade linguística. É uma variável social de sexo e variável social de idade. Variável social de idade, variável de nível de instrução, variável de nível de instrução e variável de ocupação, variável de ocupação e variável de raça e etnia, variável de lugar e variável de tempo. E aí, galera concurseira? Fácil, fácil, né? O discurso do Mário Covas apresenta aquela estruturação, aquele uso de vocabulário pelos seguintes fatores: o nível de instrução e o cargo que ele ocupa. Até porque aqui fica claro que ele comunica a sua decisão de deixar o partido, cuja bancada ele era o líder. Então, o líder tem a ver com ocupação e tem a ver com o nível de instrução dele. Questão 9, gabarito, letra C. Show de bola! E aí? Acho que a gente vai até acabar antes dessa aula, gente. Eu achei que a gente ia travar duelos aqui, mas muito tranquilo, muito suave. Então, vamos lá, gente. Lá, no início da aula, dentro dos conteúdos, observem que temos o seguinte. Olha aqui. Variação linguística, produção de conhecimentos, concepções, tipos, conhecimentos pragmáticos, discursivos, textuais, gramaticais e notacionais. E aí, eu trouxe uma breve explicação para vocês do que vem a ser essa análise pragmática de um texto, tá? Aqui, né, eu saliento os conhecimentos discursivos, textuais, gramaticais, notacionais. E aí, ó, quando se fala de conhecimento pragmático, ele se relaciona às características das situações comunicativas. Como assim, Sônia? Vem comigo. Lembrem-se de que a pragmática é uma área da linguística que vai analisar o uso concreto da linguagem. É a linguagem em uso em diferentes contextos. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que o foco é interpretar a linguagem. E aí, a pragmática leva em consideração a linguagem falada e seus efeitos nos contextos culturais e sociais. Então, a análise pragmática, ela leva em consideração quem escreveu aquele texto, para quê, em que momento, qual é a finalidade, como se deu a relação entre os interlocutores. Então, a pragmática, ela vai levar em conta, tá? Assinalando que esse significado, essa produção de sentido, vai depender da interação entre os interlocutores, os elementos socioculturais que estão envolvidos naquele texto, o objetivo, os efeitos, as consequências do uso. Ou seja, para a pragmática, a linguagem, ela é que dá, é o uso da linguagem que dá sentido ao que é dito. É no diálogo, é na conversação que se provoca o efeito. E aí, sempre se faz necessário analisar o uso linguístico e o uso comunicativo, porque vai depender da intenção comunicativa daquele enunciado, daquela frase. Exemplo, você poderia passar o sal? Eu posso fazer uma análise pragmática de que eu estou diante de uma forma cortês de pedir algo. Ora,
Eu estou diante de uma pergunta, e essa pergunta, ela solicita algo. Observem a forma verbal no futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito é o uso mostrando que o futuro do pretérito ele não se relaciona apenas a uma projeção futura que dependeu de um passado. Exemplo, ela disse que viria. Essa é uma projeção futura que depende de um passado. Mas nesse contexto aqui, não é esse sentido que se traz. Porque quando você diz, você poderia passar o sal, você quer o sal. E você faz um pedido por meio de uma pergunta, utilizando uma forma verbal que vai trazer um pedido cortês. Olha outro exemplo. Ele está sempre atrasado. Você quer dizer que a pessoa atrasa? Simplesmente é isso? Não. Isso aqui está no plano do objetivo. Mas uma análise pragmática mostra que quando você diz que a pessoa está sempre atrasada, porque você quer fazer uma crítica em relação ao atraso dela. Contextualmente, se você trabalha com uma pessoa e a pessoa vive chegando atrasada e você fala, caraca, ela sempre atrasa e atrapalha todo o planejamento da empresa, atrasa o meu trabalho, você está fazendo uma crítica. Isso é exatamente o que eu precisava. Aqui eu posso indicar que eu estou sendo estou sendo irônica. Como assim, professora? Vamos imaginar que tudo naquele dia deu errado. Eu chego e falo assim, cara, gente, hoje o pneu do carro furou, eu atrasei o trabalho, e aí eu chego a casa, tá sem luz, ou está sem água. Eu digo, isso é exatamente o que eu precisava. Ou seja, eu estou dizendo exatamente o efeito de sentido que eu quis construir era exatamente o contrário daquilo que foi pronunciado. Ou seja, eu estou trazendo uma ironia, eu estou sendo sarcástica, porque eu não precisava daquilo naquele momento. Então, a análise pragmática, ela leva em consideração o contexto de produção daquele texto, a relação que se estabelece entre os interlocutores, para quem, por que foi produzido, em que momento foi produzido aquilo. E como é que a banca, ela trabalha isso? Vem comigo, olha lá. O chefe de uma oficina mecânica exclama, olha como ela traz uma situação comunicativa. Onde está a bendita chave de fenda? Ele pode estar fazendo uma crítica ao descuido na arrumação das peças? Isso está certo ou está errado? Numa análise pragmática, está certo ou está errado? A afirmativa. A partir da situação comunicativa em que ele é um chefe, está numa oficina mecânica, ó, quem? O chefe. Para quem? Para os funcionários, provavelmente. E ele pergunta, onde está a bendita? Se ela é bendita, ela não está trazendo um aspecto positivo aqui, está trazendo um aspecto negativo. Se é um aspecto negativo, eu faço uma crítica, porque ele não está encontrando, na verdade, quando ele diz onde está a bendita chave de fenda, significa que ele não está encontrando. E se ele não está encontrando, é porque tudo está uma bagunça. Então, ele critica o descuido na arrumação das peças. Por isso está certo. E aí, olha só, quando se fala de conhecimentos discursivos, né? O que se precisa entender, né? Que os conhecimentos eles estão relacionados à adequação dos discursos às especificidades do contexto de produção, incluindo-se nesse contexto as características dos gêneros do discurso. Como assim, professora? Ora, a gente entende que o conhecimento ele se adequa ao discurso a partir da funcionalidade daquele texto. É isso. E os conhecimentos textuais
são todos os aspectos relacionados às questões de coesão e coerência do texto. Como se manter a progressão temática, como se articula de forma adequada as ideias, observação dos marcadores temporais e argumentativo, quais são os recursos coesivos que precisam ser adequados, as informações elas são selecionadas de forma relevante para a intenção comunicativa, a pontuação ela é expressiva também dentro de um texto, tá? Eu utilizei um texto em forma de parágrafos ou preferi utilizar um texto em forma de poesia, isso tudo influencia, obviamente, tá? Nesse entendimento do texto. Conhecimentos gramaticais, óbvio, é fonologia, é morfologia, sintaxe, é semântica. E os conhecimentos notacionais são aqueles relacionados à escrita, aos sistemas de escrita. Quando a gente fala de sistemas notacionais, a gente está falando, por exemplo, de parônimos, de homônimos, de ortografia, ou seja, emprego de letras. Então, tudo isso aqui contribui para a produção de sentido. É isso que a banca quer de você, concurseiro, que você seja aquele aluno bem completinho e consiga entender que conhecimentos pragmáticos, discursivos, textuais, gramaticais, notacionais se juntam todos, ficam de mão dadas para que você seja capaz de compreender ou interpretar um texto. Beleza? Tranquilo? Só bora? Vamos lá. Questãozinha 10. Um participante de uma prova náutica se perde com seu barco em função de um forte vento. Ao desembarcar em um local desconhecido, pergunta a um habitante local: onde estou? Numa ilha, respondeu o outro. Sobre a eficiência comunicativa desse diálogo, o comentário correto é que o habitante da ilha, então, a banca trouxe uma contextualização, ok? Uma situação comunicativa e pergunta sobre a eficiência. Houve eficiência comunicativa? Atendeu-se ao que o participante da prova náutica queria? Em relação, cuidado, o recorte é o habitante do local, que responde ao competidor, que ele está numa ilha. Ora, ele traz o óbvio, né? Loucura, loucura. E aí, qual o gabarito da questão 10? Prestou as informações necessárias solicitadas, deu informações relevantes ao navegador, foi bastante claro nas informações prestadas, não auxiliou o interlocutor em sua localização, forneceu as informações pedidas de forma clara. E aí, galera? Você diria que ela é D, né? Óbvio, né? Porque ele queria uma localização exata, tá? Ele queria uma localização exata. Ele trouxe, na verdade, o que ele já sabia. Ele não acrescentou uma informação nova. Então, a eficiência comunicativa, ela tem a ver com o atendimento à expectativa. E não foi atendida a expectativa do rapaz que estava lá perdido. Porque, óbvio, se ele está numa prova náutica, ele sabe reconhecer o espaço de uma ilha. Mas não foi efetivada a comunicação não foi eficiente. Questão 11. Assinale a opção que indica a pergunta referente a esse fragmento que se relaciona aos conhecimentos pragmáticos. Analise o fragmento a seguir, dito por uma professora a um aluno indisciplinado. Lembrando que o conhecimento pragmático é a relação que se estabelece entre os interlocutores, a intenção comunicativa, tá? O efeito, o sentido que se quis dar a algo dentro de um contexto. Senhor Bernardo, queira, por favor, ir para a sala da coordenação e explicar lá o porquê de o senhor ter sido retirado de sala. Então, vamos lá. A opção que indica a pergunta referente a esse fragmento. Então, ele quer uma pergunta pragmática, beleza?
tranquilo, suave. Vamos lá. A que se refere o termo lá na expressão explicá-la? Por que a professora emprega o tratamento senhor em referência ao aluno? A qual das funções da coordenação se refere o texto? Que palavra poderia substituir adequadamente o termo porquê nesse texto? Esse fragmento do texto exemplifica que tipo de texto? E aí? Porque, na verdade, né, a gente tem aqui, dentro de um contexto, uma mudança, né, de uso de um termo. Aquele termo, ele adquiriu um significado novo dentro de um contexto. Porque senhor, a gente sabe que é um pronome de tratamento respeitoso. E não caberia no contexto utilizar esse fora de um contexto, sabendo que é um aluno, é uma professora, né? É como se fosse uma inversão de papéis. O aluno que deveria, por uma questão de tratamento respeitoso, chamar a professora de senhora. Entretanto, aqui há uma mudança, né, de paradigma. A professora chama o aluno de senhor, mas com que intenção comunicativa? Usar esse senhor como um pronome de tratamento, como você bem salientou, de forma irônica. Então, o contexto, ele traz um novo olhar. Isso é pragmático. A análise do senhor dentro desse contexto é diferente, por exemplo, de uma situação em que uma atendente vai fazer referência a alguém que chega, por exemplo, a um consultório, senhor, o que deseja? E aí a análise pragmática nesse contexto mostra um tratamento respeitoso. E aqui não, ela está sendo irônica, está dizendo, olha, meu filho, você fez uma merda muito grande, vai lá embaixo e resolve esse BO aí. Vamos lá. Quando eu falo de tipologias textuais, eu estou falando de classificações ocorridas a partir da análise da estrutura e da finalidade do texto. E aí, via de regra, tá? Trabalha-se com 5, só que FGV vai além. Trabalho com 5 tipologias: a narração, a descrição, a dissertação argumentativa, a dissertação expositiva e a injunção. E aí, na hora do exercício, conforme for aparecendo outras tipologias utilizadas pela banca, eu vou salientando para vocês as características. Mas, vias de regra, essas aqui, elas dominam e você precisa levar para o seu coração. Quando eu falo de texto narrativo, esse texto apresenta um enredo com ações que promovem relação entre os personagens. Essas ações, elas ocorrem num tempo e num espaço. Há sempre sucessão temporal para o texto narrativo. E o predomínio do tempo verbal é o pretérito perfeito. Sua estrutura se dá da seguinte forma: eu tenho início, que é a apresentação, né, normalmente do tempo, do espaço, dos personagens. Eu tenho desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então, falou de texto narrativo, eu também posso pensar, tá, como acréscimos de informação, em narrador. Esse narrador, ele se diferencia pelos focos narrativos, né? Então, eu tenho um narrador personagem, em que o foco narrativo é em primeira pessoa, porque ele participa também da história. Ele é observador, o foco narrativo é em terceira pessoa, ele toma conta, né, da vida dos personagens, e eu também tenho um narrador onisciente, que é estruturado em terceira pessoa, é o sabe tudo. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Em se tratando de texto dissertativo argumentativo, o objetivo, a finalidade é defender um ponto de vista a partir do uso de argumentos sólidos. Esse texto narrativo, ele é gerado, ele é criado a partir de uma tese. Essa tese, que é a ideia principal, ela precisa ser
fundamentada, né, ser estruturada, ser justificada por estratégias argumentativas. E aí, aqui dentro das estratégias argumentativas, a gente entende, por exemplo, que dados estatísticos, argumentos de autoridades, alusão histórica, a relação de causa e consequência, tudo isso são estratégias que podem ser utilizadas a fim de sustentar a tese. E estruturalmente eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Se estou trabalhando com texto dissertativo expositivo, você expõe ideias, obviamente sem defender ponto de vista. E a estrutura é como a do texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se vocês pudessem pensar em palavras-chave, o texto expositivo, via de regra, ele tem a finalidade de informar. Se é um texto dissertativo argumentativo, é defender uma opinião. Se a gente tem um texto narrativo, o objetivo dele é relatar fatos, é narrar acontecimentos. Beleza? Tranquilo? E se for o texto descritivo, é o detalhamento, é a pormenorização, que pode ser de lugar, de pessoa. Ele é rico em adjetivos e em verbos de ligação. Quanto ao tempo verbal, há predomínio do tempo presente ou do tempo pretérito imperfeito. Essa descrição, ela pode ter caráter objetivo ou caráter subjetivo, óbvio. E uma outra coisa que opõe texto descritivo com texto narrativo é que no texto narrativo você tem passagem do tempo. Aqui não, não há passagem temporal. O tempo é estático. É como se dentro de um texto narrativo você pudesse sim inserir passagens descritivas, entretanto, há uma pausa no tempo, porque narração é sucessão de ações no tempo. Exemplo simples, olha, hoje acordei, tomei banho, saí para o trabalho, dei aula até 10 da noite, fui dormir. A sucessão de ações, a sucessão temporal. Isso é marca de narração. Agora, se eu insiro, por exemplo, acordei, tomei banho, não me sentia bem, minha cabeça doía muito, pensava estar com enxaqueca, porque na noite anterior havia comido e bebido muito. Pronto, eu fiz um recorte e um retrato de uma cena. Então, o texto descritivo é o retrato de algo, é o detalhamento. E quando eu falo de texto injuntivo, é orientação, é instrução. Ou seja, dentro desse texto injuntivo, a presença de verbos, majoritariamente no modo imperativo, mostra que o objetivo desse texto, ele é instruir, ele é orientar. Quando se fala de texto injuntivo, automaticamente se pensa em manual de instrução, em receitas culinárias, porque são textos que trazem orientações para os leitores, beleza?
Tranquilo? Agora, não pode confundir tipologia com gênero textual. Por quê? Porque o gênero textual, primeiro, eles são ilimitados. E são textos que atendem às demandas sociais de um determinado período. Como assim, Sônia? Vamos imaginar, tá? Quando eu era bem pequena, eu lembro que os meus pais escreviam cartas para os meus avós, nós íamos no correio, selávamos essa carta, e essa carta ia lá para o Maranhão. Demorava, sei lá, semanas, até meses, para chegar até lá. Hoje, os meus pais se comunicam com os meus avós por chamada de WhatsApp, chamada de vídeo, ou mensagem de celular. Ou seja, os gêneros textuais, eles vão surgindo, deixam de ser, né, usados por conta das demandas sociais. Por isso, eles são ilimitados. Trouxe alguns exemplos de gêneros, olha lá, artigo, bilhete, carta, crônica, e-mail, manual, uma lista de compras, uma notícia, um poema, uma receita culinária, uma aula expositiva, uma resenha. Tudo isso é gênero textual. Porque cada gênero ele apresenta uma estrutura que tem a ver com as tipologias textuais que acabamos de ver, mas que atendem a demandas diferentes. Muito fácil, né? Sônia, e como é que a banca traz isso? Vamos lá. Ela quer que você saiba identificar a função, tá? A finalidade daquele texto. Observe o texto a seguir e pergunta-se o seguinte: qual a tipologia textual desse texto? Ó, é um texto publicitário? É um texto propagandístico? É um texto informativo? É um texto didático? Didático é aquele texto que ensina algo. Publicitário é um texto que procura divulgar algo. E a propaganda é a venda. E o texto expressivo, que fala de sentimentos, fala de subjetividade. Olha como, para a banca FGV, ela desconstrói, tá? Vamos dizer assim, a ideia de que só existem 5 tipologias textuais. Ela chama, ainda acrescento mais um, ela usa também o preditivo. É aquele texto que faz previsão de algo. Por exemplo, horóscopo. Quando você vai olhar o clima-tempo, isso é um texto preditivo. Quando se faz previsões futuras para a economia do país, é texto preditivo, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá ao texto. A Carteira de Identidade Nacional, CIN, está revolucionando a identificação dos cidadãos. Com um padrão nacional e um número único para todas as unidades da federação, a emissão desse documento traz uma série de benefícios. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, MGI, já foram emitidas 4 milhões de unidades da nova Carteira de Identidade Nacional em todo o país. Em Rondônia, o serviço está disponível desde dezembro de 2023 e até o mês de março. Foram cadastradas e emitidas um total de 26.844 CIN. UOL. Ó, olha o veículo de comunicação, o UOL. Então, esse texto é o quê? É um texto publicitário? É um texto propagandístico? E aí? Muito fácil, né, Sônia? É claro que ele não está ensinando nada, ele não tem objetivo didático, ele não quer ensinar nada, ele não traz subjetividade, ele não quer vender ou nada. Ele não quer anunciar um produto. Ele não quer fazer conhecer nada, ele quer informar. Gabarito letra C. Muito fácil. Vamos lá. Muito comum. A questão 13, porque ela traz
Um texto pergunta sobre a estruturação e os significados do texto, trabalhando com tipologias e justificativa para o uso dessa tipologia textual. Dengue, vocábulo espanhol, talvez do Swahili, denga, modos afetados, aplicado por antífrase a uma doença, 1855, transmitida ao homem por mosquitos. A dengue é uma perigosa doença infecciosa que se manifesta por uma erupção semelhante à escarlatina e atua principalmente na Ásia, na América tropical, mais raramente na África. E aí, estamos diante de um texto descritivo com marcas características de uma doença, suas qualificações e relações, texto informativo explicando etimologicamente o termo, seu significado e alcance, texto didático procurando ensinar o que fazer para combater a doença, texto injuntivo que tenta alertar para os perigos de uma doença que ainda preocupa, texto narrativo com a história do surgimento e difusão da dengue. E aí? Texto descritivo, tá? Com marcas das características de uma doença, suas qualificações e relações. Vamos lá. Se é um texto descritivo, eu tenho que ter adjetivações, eu tenho que ter verbo de ligação, eu tenho que ter detalhamento. Aqui eu chego a ter um detalhamento sobre a doença ou objetivo maior. Olha só as partes do texto. Eu trago, tá? Aqui a etimologia da palavra. Consegue ver o passo a passo? Por que o gabarito é beijinho no ombro para o inimigo passar longe? Tudo bem? Depois, seguindo, eu tenho o seu significado. Olha lá, modos afetados, aplicado por antífrase a uma doença. E aí depois o alcance, transmitido ao homem por mosquitos, manifesta dessa forma e atua principalmente. Você conseguiu trazer o passo a passo? Mas ele diz, vocábulo espanhol. Está buscando origem. Foi. Se você fizesse um detalhamento, aí sim eu entenderia que seria aí a letra A. Mas não houve um detalhamento. Aqui ele quer explicar. Aqui ele quer informar. Fez sentido? Show de bola. Questão 14. As opções a seguir apresentam vários tipos textuais, acompanhados de modelos de textos representativos de cada tipo, ou seja, de gêneros textuais. Assinale a opção em que os modelos textuais citados pertencem a outro tipo, ou seja, não combina. Não combina. O que não combina? Tipo normativo, horóscopo, adivinhação. Tipo informativo, notícias, avisos e bulas. Tipo didático, manuais escolares e conferências. Tipo publicitário, cartazes, folhetos de divulgação de produtos. Tipo expressivo, diários e confissões. Perfeito. Ad aprovadíssimo. Normativo são leis. Por exemplo, horóscopos, tá? Um texto normativo, ABNT é um texto normativo porque tem normas. Horóscopos e adivinhações é texto injuntivo, não, preditivo. Texto preditivo. As previsões, preditivo. Beleza? Aqui que é preditivo. Perfeito, perfeito. Show de bola. Questão 15. Fácil, fácil, mole, mole. A frase, nunca levante a mão para uma criança. Você deixa seu abdômen desprotegido. É um exemplo de texto que é narrativo, descritivo, dissertativo expositivo,
dissertativo, argumentativo ou injuntivo. Essa é moleza, hein? Óbvio, nunca levante a mão o você também, né? O você também representa o interlocutor. Aqui eu tenho um verbo no tom imperativo. Falou de verbo em tom imperativo, traz o interlocutor para o texto, é texto injuntivo, com certeza. Suave? E a última questãozinha do nosso encontro de hoje, galera. Observe o parágrafo inicial do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E aí pergunta-se, a respeito desse parágrafo, é correto afirmar que se trata de um texto narrativo com inserções descritivas? Exclusivamente descritivo? Integralmente narrativo? Narrativo com inserções argumentativas, descritivo com inserções argumentativas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Essa é muito moleza, né? É isso. É um texto narrativo que conta a história de retirantes. Uma história que se entende, né? O drama até hoje. E o gabarito é a letra A. A, desaprovadíssimos. É isso. Galera, um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer ajuda, é só gritar de Tia Sônia, que eu estou aqui com muito carinho para atendê-los. Coração aberto e com português com estilo.